Sabadão é dia do quê? Ei, editor, sabadão é dia da gente dar um rolê na história desse país, falar sobre Banco do Brasil, falar sobre escravidão. Então, conta pra galera como é que a gente tá nesse sabadão. As brancas valem o dobro das pretas. Racista! Nossa! Bom, a pergunta da Júlia é a seguinte. Fala, Thiago, tá sabendo do caso do Banco do Brasil envolvido com a escravidão? Gostaria de saber sua opinião sobre o assunto. Sim, Júlia, estou sabendo sobre isso. Acho que vale uma reflexão aqui. Quero compartilhar com você, não sei se você está sabendo, mas o Ministério Público Federal instaurou um inquérito para investigar a participação do Banco do Brasil na escravidão, aqui no Brasil mesmo, que foi abolida lá em 1888, certo? Quero conversar com você sobre isso. Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. Aqui eu ajudo você a ser um profissional ou uma profissional de mercado financeiro completo. Ajudo você com as principais certificações, mas também com assuntos importantes como esse e estudos de mercado para você se aprofundar. Se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Bom, vamos lá. Como eu disse, o Ministério Público Federal instaurou um inquérito agora para apurar a responsabilidade que o Banco do Brasil, o nosso Banco do Brasil, teve na escravidão aqui no Brasil. E é interessante a gente olhar para a história, porque quando a gente aprende com a história, a gente tende a não repetir os mesmos erros. Isso se de fato a gente aprendeu com a história, né? E o fato é que o Banco do Brasil, não sei se você sabe, é a empresa mais antiga do país que está em funcionamento. O Banco do Brasil foi fundado pelo imperador Dom João VI, que veio do Brasil de Portugal para cá. Alguns diriam que veio fugido, inclusive. Mas o Banco do Brasil foi fundado em 1808, no mesmo ano que a coroa portuguesa chega aqui no Brasil. E aquele contexto que o Banco do Brasil foi criado era um contexto de uma economia que funcionava pautada na escravidão. Então é óbvio que uma instituição financeira da época esteja inserida nesse contexto. É óbvio. E eu não estou aqui dizendo que a gente tem de concordar e achar que está belo. Claro que não. A escravidão é um período mais tenebroso que a gente tem da nossa história aí, dessa nossa era, porque pessoas foram submetidas a condições pelas quais a gente não precisa nem ficar aqui discutindo. É óbvio que isso aconteceu. E a escravidão é um processo tão ruim para a nossa história que até os dias atuais a gente sofre o reflexo disso. As gerações de pessoas pretas hoje, elas têm mais dificuldade em ascender socialmente, dado o que elas carregam dessa história. Eu não estou aqui dizendo que é uma dívida histórica, não é nada disso. A gente só precisa ser realista. É só você olhar, ora, por que nas favelas do Brasil a maior parte das pessoas são pretas? E por que quando a gente vai nos bairros mais nobres, as pessoas pretas só estão lá porque elas trabalham ou de segurança ou de porteiro? A gente precisa ser realista com isso. E eu não estou aqui dizendo que, olha, é assim e todo mundo é vítima. Não, a gente precisa ter uma análise mais profunda disso. Então vamos lá. Quando a gente vai julgar a história, a gente precisa julgar a história com a régua da história. Ou seja, eu não posso julgar a história com a régua moral que eu tenho hoje. Também não posso julgar a história com a régua legal que eu tenho hoje. Apesar de termos hoje muitos desafios e muitas coisas para melhorar na nossa sociedade, ora, é óbvio que a gente evoluiu. A gente não admite mais escravidão como admitíamos. Apesar de moralmente a escravidão ser algo abominável, a escravidão foi legal. Então uma empresa como o Banco do Brasil, que estava inserida nesse contexto, se a sua operação foi usada para isso, ora, foi usada de acordo com a lei atual. E eu não estou dizendo que nós devemos isentar o Banco do Brasil de responsabilidade. Não, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que não é ele o grande culpado disso. E aí, eu trouxe aqui uma coisa que é curiosa, que é todas as empresas que estiveram inseridas em períodos polêmicos da nossa história, se a gente for buscar, elas têm algumas manchas. Então, tem a escravidão, tem as empresas que estiveram envolvidas na Segunda Guerra, que inclusive forneciam materiais para o nazismo e assim sucessivamente. Mas eu trouxe um caso aqui que eu queria compartilhar com você, que é do Lloyds Bank,
tá? Que é um banco da Inglaterra, bastante antigo. Eu vou deixar o link aqui embaixo, que eu achei interessante o que esse banco postou. É um banco bastante antigo, acho que de 1600 e alguma coisa. Vou ler aqui junto com você e estou deixando o link aqui embaixo. Vou até pedir para o meu editor colocar na tela caso você queira me acompanhar. Tem toda a história dele aqui, mas em um certo ponto dessa página que eu estou deixando, o Lloyds escreve assim, ó: entendendo nosso passado. Muita coisa mudou durante os 300 anos de história das nossas marcas. E, embora tenhamos muito do que nos orgulhar na nossa herança, não podemos nos orgulhar de tudo, diz o Lloyds, tá? Como qualquer instituição que está tão interligada com a história do nosso país, devemos reconhecer e aprender com o nosso passado. A família Lloyd era quacre e, como tal, os membros da família estiveram ativamente envolvidos no movimento de abolir o comércio transatlântico de escravos. John Lloyd, um dos filhos de Sampson Lloyd II, um dos fundadores originais do banco, esteve fortemente envolvido no movimento. É difícil dizer se os primeiros clientes tinham ligação com o comércio de escravos, pois poucos registros de clientes sobreviveram. No entanto, os clientes incluíam os envolvidos no comércio de ferro, bem como os fabricantes de arma. Biggerman se tornou o principal fornecedor de ferragens e armas para a África, que teriam sido usados por traficantes de escravos. Entre 1865 e 1923, o Lloyds assumiu o controle de cerca de 50 bancos, cerca de 200 no total, já que estes bancos haviam adquirido outros bancos. Há evidências em nossos arquivos de algumas ligações com a escravidão. Aqui está o que sabemos. Tem várias coisas aqui. Entre vários bancos que ele cita, ele vai citar aqui o Banco Londres e Brasileiro. O London e Brazilian Bank, formado em 1862 e adquirido pelo Lloyds em 1923, também tinha ligações com a escravidão antes de ela ser abolida no Brasil em 1888. Isso incluía o financiamento de plantações de café. As hipotecas sobre essas plantações, às vezes, eram garantidas usando o valor monetário das pessoas escravizadas como garantia. John White Carter, presidente, e 2 diretores, John Ellin e Edward Johnson, receberam remuneração. John White, que se tornou presidente do London e Brazilian Bank, recebeu indenização por 5 ações relacionadas à propriedade na Jamaica. Então tem outros casos aqui, mas eu quis ler isso aqui para você porque, como eu disse, é óbvio que o Banco do Brasil, inserido no contexto que ele estava inserido, é óbvio que ele vai ter relações com a escravidão aqui no Brasil. Agora, a gente não pode, repito, no dia de hoje, em 2023, julgar o Banco do Brasil de 1808 com a régua moral de hoje. Aliás, o Banco do Brasil hoje, um banco de economia mista, que gera bastante proventos para o Estado, um dos bancos mais eficientes que temos, uma instituição que hoje nos dá orgulho. Mas é óbvio que, dado o tempo de sua existência, infelizmente ela vai ter essa mancha, tá? Assim como o Lloyds reconheceu. E aí, uma opinião, é óbvio que o Banco do Brasil não deve carregar sobre si essa mancha do ponto de vista de quem causou isso. Talvez com quem participou e, portanto, por ter participado, ter ações positivas para, não vai resolver, mas tentar amenizar essa dor que a nossa sociedade sente. Todo mundo sente que a escravidão é um negócio pesado. E aí, o Banco do Brasil soltou uma nota, que obviamente eu não vou ler, vou deixar o link aqui embaixo, mas ó, o Banco do Brasil anuncia ações para promover a igualdade étnico-racial e combater o racismo estrutural no Brasil. O banco tem a diversidade como um dos seus pilares estratégicos e novas medidas impactam positivamente na relação com os fornecedores, funcionários, clientes e toda a sociedade. E aqui tem uma matéria longa que foi publicada recentemente do banco falando sobre como ele pretende atuar nesse ponto. Então, como eu falei, a escravidão é uma mancha na nossa história que é inegável e nós pagamos a conta até hoje, as pessoas pretas obviamente muito mais, e aí não dá pra gente negar esse fato. Mais uma vez, né, se a gente vai
para as periferias, as pessoas pretas estão lá. Se a gente vai para Faria Lima, coração financeiro, aí elas estão ali só trabalhando como porteiros, tá? Óbvio, não estou aqui desmerecendo ninguém, mas infelizmente a maior parte das pessoas não tem acesso às mesmas oportunidades. Esse que é o grande ponto. Então, o Banco do Brasil vai apagar a história? Não, não vai. O Banco do Brasil precisa ser condenado e, portanto, pagar uma multa multimilionária? Também não vai resolver. Agora, o Banco do Brasil fazer como o Lloyds, reconhecer a tua história e saber que, olha, eu tenho muito orgulho de ser o banco que eu sou hoje. Eu tenho muito orgulho de ser um dos maiores bancos do Brasil, de fomentar o agronegócio, ser a maior força de crédito do agronegócio e, portanto, impulsionar muito o nosso PIB. Eu tenho muito orgulho de gerar muito emprego, muita renda. Eu tenho muito orgulho de gerar muito dividendo para o governo, mas eu tenho essa mancha na minha história. E como que eu, Banco do Brasil, posso amenizar isso? Ora, com ações afirmativas. Por que não financiar a educação, principalmente a educação pública? Por que não levar mais qualidade de educação? Ele vai conseguir resolver o problema do Brasil inteiro? Óbvio que não, porque isso não é um problema do Banco do Brasil, isso é um problema de política. Mas o Banco do Brasil, como uma empresa, pode se envolver em ações que possam melhorar o acesso à educação das pessoas, melhorar o acesso ao saneamento básico, melhorar o acesso à saúde. Repito, não vai resolver. Só que seria tão interessante para o Banco do Brasil, e aqui falando exclusivamente de negócios, se o Banco do Brasil investe para fomentar a educação de comunidades e etc e tal, isso seria bom, claro, para essas pessoas que se beneficiariam disso. Isso também seria bom para o Banco do Brasil, reconhecimento de marca, uma marca forte, uma marca que investe na sociedade. Então é isso, Júlia. Minha opinião é que assim, não dá para a gente condenar uma empresa hoje, em 2023, por algo que aconteceu em 1800 e alguma coisa, quando aquilo que aconteceu era legal do ponto de vista de lei, apesar de abominável hoje do ponto de vista moral. Então não dá para a gente condenar o Banco do Brasil por isso. Também não dá para a gente fingir que não aconteceu. Sim, aconteceu e a gente não precisa fingir que não aconteceu para a gente evoluir. Pelo contrário, a gente precisa reconhecer a nossa história, reconhecer os nossos erros e, de alguma forma, contribuir para que a nossa sociedade melhore. Era isso que eu queria falar. Banco do Brasil, espero que você faça como o Lloyds, reconheça isso e tá tudo certo. Vamos seguir sendo um dos melhores bancos do país e possivelmente investindo em mais acesso à educação para as pessoas, mais acesso à saúde, para que a nossa sociedade como um todo cresça e essa mancha fique cada vez mais distante da nossa realidade atual. Conta aqui para mim o que você acha disso tudo, se isso faz sentido, se você concorda, se não concorda. A gente vai se ver no próximo material. Tchau!